As 3 idades da vida interior. Tomo 1. Primeira parte. Páginas 24, 25 e 26. Germen da vida eterna em nós. A visão imediata de Deus, da qual acabamos de falar, ultrapassa as capacidades naturais de qualquer inteligência criada, seja ela angélica ou humana. Naturalmente, uma inteligência criada pode conhecer a Deus através do reflexo de suas perfeições nas coisas criadas, mas não é capaz de vê-lo diretamente em si mesmo como ele se vê. Se uma inteligência criada pudesse ver a Deus imediatamente por suas próprias forças naturais, essa inteligência possuiria o mesmo objeto formal que a inteligência divina. Por esse único fato, seria da mesma natureza que Deus. E isso implicaria na confusão panteísta de uma natureza criada com a natureza divina. Sobre a elevação da inteligência criada à visão divina. Portanto, uma inteligência criada não pode ser elevada à visão direta da essência divina, exceto por meio de uma ajuda gratuita, pela graça de Deus. Essa graça está no anjo e em nós de forma semelhante a um enxerto, que transforma um arbusto silvestre, tornando-o apto para produzir bons frutos. O anjo e a alma humana só podem tornar-se capazes de um conhecimento e amor sobrenatural de Deus, por meio desse enxerto divino da graça habitual ou santificante, que é uma participação na natureza divina ou na vida íntima de Deus. Somente essa graça, recebida na essência da nossa alma como um dom gratuito, pode torná-la radicalmente capaz de operações propriamente divinas, capaz de ver a Deus diretamente como ele se vê, e de amá-lo como ele se ama. Sobre a deificação da inteligência e da vontade. Em outras palavras, a deificação da inteligência e da vontade pressupõe a deificação da própria alma, em sua essência, da qual essas faculdades derivam. Essa graça, quando é consumada e não pode mais ser perdida, é chamada de glória. E dela procedem, para a inteligência dos bem-aventurados no céu, a luz sobrenatural que lhes permite ver a Deus. E para a vontade, a caridade infusa que lhes permite amar, sem a possibilidade, de agora em diante, de se separarem dele. Ora, no batismo, recebemos já o germe da vida eterna, pois por ele nos foi dada a graça santificante, que é o princípio fundamental dessa vida. E com a graça santificante, nos foi concedido o dom da caridade infusa, que deve durar eternamente. O ensinamento de Jesus sobre a água viva. Isso é o que o Salvador disse à samaritana, conforme o Evangelho de São João, capítulo 4, versículos 5 a 26. Se conhecesses o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido, e ele te teria dado uma água viva. Quem beber da água deste poço de Jacó voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Porque a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorrará até a vida eterna. Se alguém perguntasse se essas palavras de Nosso Senhor são de ordem ascética ou mística, sua pergunta não faria sentido e pareceria imprudente. Pois, se se trata da vida no céu, com maior razão se referem à união íntima que prepara o caminho que lá nos conduz. Santo Tomás de Aquino diz: aquele que beber da água viva da graça que o Salvador dá, não desejará mais outra coisa, mas somente ansiaria recebê-la em maior abundância. Além disso, enquanto a água material desce, a água espiritual sempre se eleva. É uma água viva, sempre unida à fonte, e flui até a vida eterna, que nos faz merecê-la. Essa água viva vem de Deus, e por essa razão, é capaz de levar-se até Ele. De maneira semelhante, no Templo de Jerusalém, no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus, de pé, disse em voz alta: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, do seu coração fluirão rios de água viva. Aquele que bebe, espiritualmente, crendo no Salvador, enche o seu vaso na fonte de água viva, e pode compartilhar essa água, não só para si, mas também em benefício de outras almas que devem ser conduzidas à salvação. Repetidas vezes Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Não apenas a possuirá no futuro,
mas, em certo sentido, já possui. Porque a vida da graça é a mesma vida eterna em seu início. De fato, é a mesma vida em essência. Assim como o germe, que se encontra na bolota, tem a mesma vida que o carvalho em seu desenvolvimento. Assim como a alma da criança é a mesma que um dia se manifestará no homem. No fundo, é a mesma vida divina, que está em germe no cristão aqui na terra, e em pleno desenvolvimento nos santos do céu, já que eles são os verdadeiros possuidores da vida eterna. Por isso, também diz nosso Senhor: aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, possui a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Jó, o reino de Deus não vem de forma visível, e não se dirá, aqui está ou ali está. Porque, vejam, o reino de Deus está no meio de vós ou dentro de vós. Lux, ele está oculto, como o grão de mostarda, como o fermento que levedará toda a massa, como o tesouro enterrado em um campo. E como sabemos que já recebemos esta vida que durará para sempre? São João nos explica extensamente. Sabemos, diz ele, que passamos da morte para a vida, se amamos nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é um homicida. E vocês sabem que um homicida não tem a vida eterna habitando nele. 1 João 3:14-15. Escrevi-lhes estas coisas para que saibam que têm a vida eterna, vocês que creem no nome do Filho de Deus. 1 João 5:13. E Jesus lhes disse: em verdade vos digo, que quem guardar a minha palavra nunca, jamais verá a morte. João 8:51-53. Na verdade, como diz a liturgia no prefácio da Missa dos Defuntos: aos vossos fiéis, Senhor, a vida é transformada, não tirada. Vossos fiéis, Senhor, mudam de vida, mas não são privados dela. Pelo contrário, essa vida encontra no céu seu pleno desenvolvimento. De fato, a vida da graça, desde aqui na terra, é o germe da glória. A graça é a semente da glória, diz toda a tradição. Santo Tomás frequentemente repete: a graça não é outra coisa senão o início da glória em nós. Bossuet muitas vezes se expressa nos mesmos termos. Por essa razão, Santo Tomás repete frequentemente: o bem da graça de um só é maior que o bem de toda a natureza do universo. O menor grau de graça santificante contido na alma de uma criança após o batismo é algo mais precioso que todos os bens naturais do universo, inclusive as naturezas angélicas, sem exceção. Pois o menor grau de graça santificante é de uma ordem imensamente superior, já que entra na ordem da vida íntima de Deus, superior a todos os milagres e a todos os sinais exteriores da revelação divina. É a mesma vida sobrenatural, a mesma graça santificante, que está no justo aqui na terra e nos santos no céu, a mesma caridade infusa, com duas diferenças. Aqui conhecemos a Deus, não com a clareza da visão, mas na obscuridade da fé infusa. E, além disso, embora esperemos possuí-lo de forma inamissível, ainda poderíamos perdê-lo por nossos pecados. Apesar dessas duas diferenças, relacionadas à fé e à esperança, trata-se da mesma vida, pois se refere à mesma graça santificante e ao mesmo amor divino. Ambas devem perdurar eternamente. Foi o que Jesus disse à samaritana: se conhecesses o dom de Deus, terias me pedido de beber, aquele que beber da água que eu lhe der, jamais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que jorrará para a eternidade. João, capítulo 4, versículos 10-14. À luz deste princípio, devemos discernir como deve ser nossa vida interior, e de que maneira ela deve se desenvolver plenamente aqui, para que seja um digno prelúdio da vida eterna. Se a graça santificante, as virtudes infusas e os dons são, por sua natureza, ordenados à vida eterna, não seriam também ordenados à união mística? Não seria esta, nas almas generosas, o prelúdio normal da vida eterna?